Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos à estreia do nosso podcast Chega de Crise. Sou Pedro Costa, estou muito feliz de estarmos juntos aqui. E o nosso podcast Chega de Crise, como o nome já sugere, é para ajudar as pessoas no caminho de realmente não terem mais crises de ansiedade. É possível, posso garantir para vocês que é possível. Existe um caminho, existe uma jornada, não existe uma pílula mágica, mas existe um caminho, existe uma jornada que pode ser inclusive muito bacana, muito enriquecedora, uma jornada que é muitas vezes dentro da gente mesmo, uma jornada de mudança de atitude, mudança de pensamento, mudança de como a gente enxerga a nossa vida, mudança de como a gente lida com as nossas dificuldades, com aquilo que a gente vem chamando de problema, com as crises da vida. Então, quando a gente vai aprendendo a lidar com isso tudo, a gente vai acalmando, entendendo melhor e aí de verdade superando e não tendo mais crise de ansiedade. E estamos aqui justamente para ajudar nesse sentido, com mais essa linha editorial. Para quem me acompanha aqui, né, eu sou Pedro Costa, sou psicólogo, terapeuta comunitário, coach, constelador familiar, mas enfim, o currículo aqui não importa tanto, o que importa é uma coisa que e talvez dedicado aí a ajudar as pessoas a superarem suas questões emocionais aí há praticamente metade da minha vida, começando lá atrás com 18 anos como terapeuta comunitário, enfim, depois como psicólogo, e aí a coisa vai indo, né? Mas para quem me acompanha já há um certo tempo sabe que eu tenho duas filhas, vamos dizer assim, duas filhas de sangue, né? Que é a Catarina, que tem 6 anos, e a Helena, que fez 3 meses agora na segunda-feira. E até então, tinha 2 filhos de coração. Um primeiro filho de coração já é o mais velhinho, que é o Fala Ansiedade, né? O Fala Ansiedade também é o nosso podcast, é o nosso programa, que completou essa semana 70 episódios. Então vamos dizer que o Fala Ansiedade é o nosso filho mais velho, vai continuar, tá? Normalmente ele é transmitido lá no Instagram, e depois a gente compartilha. E aí a gente teve agora um filho mais recente, que é o Plantão Fala Ansiedade, né? Que é o Plantão Fala Ansiedade, a gente entra respondendo perguntas e comentários em horários meio aleatórios. Outro dia a gente entrou meia-noite e pouco. E agora, hoje, é como se fosse o nascimento da terceiro filho de coração, que é o podcast Chega de Crise. Então, nossa senhora, né? Haja energia, disposição para dar conta, mas é com muito amor, com muito carinho, com muita felicidade que a gente está aqui junto. E o tema de hoje é justamente como é que eu consigo ouvir, entender e acalmar o meu corpo. E aí a gente vai não só conversar sobre isso, eu quero conduzir um exercício que vai te ajudar a ouvir, entender e acalmar o seu corpo. Então a gente vai ter uma parte muito prática também. E se tudo der certo, e se a gente conseguir às vezes encaixar isso no nosso tempo, quem sabe no final também a gente abre para algumas perguntas. Já vi que o pessoal aqui tá dando boa tarde, sucesso, obrigado, Sâmela, Fernanda, Gedalva, obrigado. E aí, gente, vamos então entrar direto no nosso assunto, que é o que acontece muito, é que quando a gente não resolve as nossas questões emocionais, quando a gente não consegue, às vezes, expressar e falar, como a gente diz, falar com a boca, o nosso corpo acaba falando pela gente. E normalmente o nosso corpo fala pela gente, às vezes, de formas bem desagradáveis. E às vezes ele começa falando baixinho, olha, não tá bom. E aí a gente vai continuando. Daqui a pouco ele fala um pouco mais alto, olha, isso aqui tá doendo, não resolveu. Daqui a pouco ele vai gritando, e às vezes vai gritando cada vez mais alto e vai nos paralisando. E muitas vezes a gente não entende que o nosso corpo tá falando pela gente.
E aí a gente vai sofrendo aqueles sintomas, normalmente a gente vai querendo buscar resolver esses problemas do nosso corpo, às vezes com algum médico, às vezes com alguma outra situação, e às vezes a gente vai tentando, vai buscando e vai percebendo que aquilo não vai resolvendo. E aí às vezes a gente vai entrando numa grande briga, num grande conflito com a gente mesmo, com as nossas emoções e com os nossos sintomas e com o nosso corpo. E aí a gente vai entrando num ciclo complicado, onde cada vez dói mais, onde cada vez dói mais lugares, e aí a gente fica mais irritado, mais ansioso, mais agoniado, e aí dói mais, e aí aquela coisa vai se escalonando. Como eu brinco que é um defeito bola de neve que vai começando pequenininho e vai crescendo. O pessoal tá falando aqui que estava ansioso, boa tarde, boa tarde. Olha, eu também estava com grau de ansiedade, e aí fica já uma dica, como é que a gente transforma a nossa ansiedade em empolgação, em motivação, em algo que ajude a gente a se preparar, mas não se preparar no sentido de ficar tão agoniado ali, mas se preparar de motivação, de alegria, de felicidade. Posso garantir para vocês que eu também estava nesse mesmo jeito. Tava brincando, até chamando o pessoal lá do Instagram para vir para cá, que eu até tomei banho, até botei uma roupinha aqui diferente, tomei banho, então me preparei, me preparei bastante, porque eu também estava num nível de ansiedade, de expectativa, mas muito positiva. E essa dica é justamente essa, né? A gente entender que a nossa ansiedade, às vezes ela se assemelha muito quando a gente vai, por exemplo, num brinquedo de um parque, numa montanha-russa. Tem gente que é mais ousado aí, que talvez vá soltar de paraquedas, e às vezes também traz aquela empolgação, também traz o coração também acelera, mas às vezes na minha cabeça eu estou dizendo para mim mesmo que aquilo ali vai ser muito legal, vai ser muito empolgante, então eu vou ficando empolgado, meu corpo vai respondendo também, vai me preparando, mas eu não vou sentindo aquela agonia, aquele desconforto, aquela sensação de que alguma coisa está acontecendo e eu não sei lidar e estou perdendo o controle, né? E talvez a gente se entrega, digamos assim, numa montanha-russa, num paraquedas, num bungee jump. Eu, quando era mais novo, talvez mais corajoso, não sei, ou mais inconsequente, já saltei de bungee jump. E aí você fica ali naquela adrenalina também, mas de uma forma empolgada, e não de uma forma, às vezes, adoecida e sofrida. Mas, voltando aqui nessa questão do nosso corpo, eu já venho fazendo essas perguntas, já fiz no meu stories lá no Instagram, inclusive é Pedro Costa _ fala ansiedade, você me encontra lá também. Aonde no seu corpo que incomoda a ansiedade? E aí muita gente comentou, ontem a gente postou de novo, a última vez que eu vi aqui tinha mais de 80 comentários, quase 90 comentários, tivemos vários também lá no Facebook. E aí de várias áreas diferentes. Então, esse é um ponto importante. Eu quero dar uma passada geral em várias áreas que são sintomas comuns, inclusive do que o pessoal comentou e do que eu já ouvi muito aí ao longo dos anos, trabalhando e atendendo muita gente. E aí, eu quero sugerir para vocês, seja quem está aqui acompanhando ao vivo, quem de repente vai acompanhar depois e assistir depois em outro horário, deixa aqui o seu comentário, se você quiser e puder. Que parte do seu corpo mais incomoda? Eu vou falar aqui agora várias áreas, várias regiões onde a gente percebe que as nossas emoções, a nossa ansiedade começa a refletir no nosso corpo e o nosso corpo começa a falar e começa a gritar. Tassiano já comentou aqui no pescoço, legal. Israel, obrigado, toda sorte. Obrigadão, Israel, valeu demais. Então, gente, eu vou começar, e como são várias áreas, eu com certeza vou passar alguma, eu vou com certeza não falar todas, mas eu já tive uma estratégia que é tentar falar da ponta da cabeça até a ponta dos pés. Assim facilita para não passar tanto, né? Porque não vai dar para falar todos aqui. André já comentou aqui, coração, tremedeira, medo. Então vamos pensar aqui do topo da cabeça. Às vezes no topo da cabeça, antes de chegar na cabeça mesmo, a gente tem o nosso cabelo. E eu já atendi várias pessoas que vieram muito preocupadas, principalmente mulheres, medo de morrer, né? André comentou aqui, mas principalmente mulheres com uma grande angústia, tendo queda de cabelo por conta das emoções, né? Então às vezes vão tendo falhas,
vou tendo às vezes queda, às vezes vão ficando um buraco, às vezes eu fico tão ansioso que eu mesmo fico puxando o meu cabelo. Eu sei porque uma medida que eu sei que se a minha ansiedade ela tá passando de certo ponto, é que eu gosto de coçar a barba. Mas em momentos às vezes que eu já tive de muita ansiedade, às vezes eu ficava coçando tanta barba que começava a ficar meio feridinho, dando umas falhazinhas. A minha barba ela já é meio, ela já é cheia, cheia de falha normalmente. Mas às vezes eu ficava coçando aqui e aumentava isso. Então às vezes tem gente que vai puxando o cabelo ou vai tendo queda de cabelo mesmo. E isso pode ser sim o corpo falando que a minha emoção às vezes não está bem e às vezes se manifesta no meu cabelo. Mas enfim, não vou entrar tanto em detalhes, mas a gente pessoal rindo aqui, né? Mas vamos lá. Cabelo, cabeça, dor de cabeça, como é comum a nossa ansiedade às vezes gerar uma dor de cabeça, um aperto na cabeça, a cabeça pulsando, doendo em diferentes áreas. Muita gente relata aqui nos olhos, às vezes meu olho fica meio tremendo, às vezes eu fico com uma dor no olho. Muita gente relata às vezes um zumbido no ouvido. Meu ouvido fica zumbindo. Às vezes eu posso ter na minha vista, né? Às vezes pode dar uma certa embaçada nesse tremor dos olhos. Às vezes aqui no maxilar pode estar doendo muito, porque às vezes eu fico muito travado. A gente tem algumas explicações até, que eu não quero entrar tanto em detalhe, mas por que de repente a gente trava tanto no maxilar. Já atendi várias pessoas encaminhadas pelo dentista por conta de aquele ATM, de travar à noite, de ficar rangendo à noite. Já atendi várias pessoas que chegaram a quebrar os dentes à noite, de tanto morder, de tanta tensão que é acumulada nessa região. Pescoço, como a colega comentou aqui, né? Então a gente começa a ficar todo travado, a tensão do nosso corpo se acumula no pescoço, e no pescoço às vezes vai se espalhando, né? Às vezes a tensão aqui nas nossas costas, então aqui no nosso trapézio. Nessa região, então, aqui do peito, é algo que é muito comum, que às vezes é aquele aperto no peito, é aquela angústia, às vezes aquela dor no coração, aquela coisa que parece que alguma coisa está espremendo aqui. Às vezes meu coração acelera e fica naquela agonia. Às vezes é aquela dor, daquela angústia que mistura dor física com dor emocional. Esse talvez seja um dos maiores que o pessoal comentou, né? Cabeça, o coração, é uma área que a pessoa comenta demais. Eu até não quero deixar de passar aqui no rosto. Às vezes, muita gente comentou que o que me incomoda, às vezes, é a minha aparência, né? Às vezes eu não gosto do meu rosto. Né? Por exemplo, eu vou olhar no meu espelho, vou falar, não, mas essa minha orelha é muito grande, e essa aqui parece que é mais torta do que a outra, e meu nariz é assim, eu tenho não sei o que, e eu não sei o que, eu tô muito bochechudo, ou eu tô assim, eu tô assado. E aí, a gente também às vezes se incomoda, às vezes, de se olhar no espelho na nossa aparência, porque talvez a gente esteja querendo olhar, e às vezes com um olhar muito crítico, muito julgador, sem às vezes conseguir talvez reconhecer a nossa diferença e a nossa beleza do jeito que a gente é. Então também é uma área que talvez não seja é uma dor que dói às vezes quando eu olho do jeito que eu estou olhando talvez para mim mesmo. Mas vamos continuar descendo aqui. A gente falou do nosso coração, do aperto no peito, que é muito comum. Teve gente que comentou das axilas, de suar muito, então a sudorese, eu começo a suar demais. Aí tem gente que às vezes fica até constrangido e agoniado, porque às vezes eu vou fazer alguma coisa e aí começo a suar muito, e aí parece que todo mundo está me olhando. Nessa região do tórax também, antes do tórax, muita gente falou aqui da garganta. Eu mesmo já contei em várias situações que eu, na minha adolescência, eu tinha um nó na garganta que me travava ali, e que eu consegui superar isso trabalhando as minhas emoções e tudo mais. Depois a gente pode entrar em mais detalhes, mas então é aquele nó na garganta, é aquela coisa que trava, é aquela agonia. Teve gente que falou, e eu já acompanhei gente que chegou a fazer cirurgia na garganta, achando que era algum desvio, alguma coisa assim, e depois foi resolver isso em terapia, trabalhando sentimentos e emoções. Mas então aquele nó na garganta, aquele travar, aquela coisa que dá aquela agonia, também é muito comum. Aquele engasgar, às vezes a pessoa começa a querer engasgar, a querer tossir, a não conseguir engolir direito.
E aí, descendo aqui, a gente estava falando da área do peito, no pulmão, né? Quantas pessoas relatam a sensação de falta de ar? Então, dá uma sensação de falta de ar, talvez até por a gente vai ficando tão tenso, vai ficando tão travado, a gente vai querendo buscar o ar, e a gente fica tão desesperado querendo buscar o ar, que a gente esquece de soltar o ar, a gente esquece de fazer uma respiração mais profunda. A gente vai fazer isso no nosso exercício de hoje, continuem ligados aqui. Mas então, às vezes, essa sensação de falta de ar, de buscar o ar, de ficar meio desesperado e hiperventilando é algo que acontece muito também. Questões gástricas, né, ou a partir ou por conta da nossa ansiedade, das nossas complicações físicas, na verdade, das nossas complicações emocionais, né? Então, uma outra área que eu falei, a gente estava falando justamente essa sensação de... Falamos da falta de ar, falamos das questões... Estávamos entrando na questão gástrica, né? Às vezes é um sintoma muito comum, é a sensação, né, ou sintoma mesmo de azia. Às vezes uma que foi quase um dos campeões também, batendo aí com a cabeça, com o peito, é o estômago. O estômago dá para a gente falar um pouquinho também, por conta muitas vezes a gente até fala, nossa, eu não estou conseguindo digerir essa situação. Então, às vezes eu estou com um problema que eu não estou conseguindo digerir. E aí, por incrível que pareça, parece que é como se a gente tivesse alguma coisa para digerir, e aí o nosso organismo começa a produzir talvez mais ácido ali do que precise, e aí a gente começa a ter uma dor no estômago, uma gastrite, às vezes um refluxo, e aquela coisa, aquela má digestão, né? Voltando continuando com a questão gastrointestinal, às vezes eu começo a ter uma questão intestinal, seja às vezes de dor no intestino, quando a gente fala na síndrome do intestino irritável, às vezes, muita gente falou também, né, um certo desarranjo, né, eu acabo tendo diarreia, ou às vezes prisão de ventre, então, ou muitas vezes aquelas intolerâncias. Talvez a pessoa venha e desenvolve uma intolerância meio do nada e de repente no meio de uma situação, depois de uma situação muito difícil, de uma perda, de algo complicado, de um momento de crise na vida, e aí eu não consigo digerir, não consigo absorver, não consigo eliminar e deixar passar as dificuldades. Então às vezes eu acabo tendo também grandes dificuldades nessas questões gastrointestinais, são muito comuns. Questões, se a gente está descendo, né, questões relacionadas à minha sexualidade também, às vezes várias questões relacionadas à sexualidade, seja masculina e feminina, podem estar sim relacionadas à ansiedade, à agonia, a questões emocionais, e aí eu vou tendo várias questões, seja às vezes enfim, uma ejaculação precoce, às vezes uma impotência, às vezes no caso da mulher, uma dificuldade às vezes de ter prazer, às vezes dor, às vezes, enfim, toda uma complexidade que pode também estar na minha área sexual, às vezes minha área reprodutiva, né? Então, várias questões ali, às vezes infecções recorrentes podem estar relacionadas a questões emocionais, né? Descendo um pouco mais nas pernas, muita gente fala às vezes de dor nas pernas, uma coisa que envolve os braços também, que às vezes é um tremer, então meu corpo vai falando, às vezes tremendo, então meu corpo treme, às vezes minhas pernas tremem, descendo mais, talvez aí de uma forma geral na perna, talvez até no meu caminhar, algumas coisas relacionadas ao pisar no chão. E aí, gente, uma coisa que eu quero deixar claro, e como eu falei, eu estou dando uma passada geral. Às vezes aquela perna inquieta, que eu não consigo parar de mexer a perna, às vezes para dormir, aquela agonia. Eu estou falando aqui que a gente dar uma passada geral rápida, mas já deu para perceber que de fato dá questões na unha, às vezes questões na unha, no sentido talvez de enfim, de uma dificuldade, às vezes uma fraqueza, às vezes um roer a unha. Eu já atendi pessoas, por exemplo, que roíam as unhas das mãos, depois roíam as unhas dos pés. Tem aí talvez até uma habilidade, um desafio, né? Mas eu já ouvi de adolescentes, por exemplo, de mães de adolescentes, às vezes roíam a mão da mão e roíam do pé. Então, se a gente for pensar, a gente começou da ponta do cabelo, da ponta da cabeça à ponta dos pés. E é claro que a gente
falou assim de uma forma rápida e dando uma passada geral. E eu quero fazer aqui, então, um aviso importante, que quando a gente fala que o nosso corpo está falando pela gente, isso não exclui da gente entender se é uma questão fisiológica, né? É uma questão física. Mas o que acontece, e que muita gente quando vai procurar o psicólogo, o atendimento psicológico, talvez vocês que estão aqui acompanhando, ouvindo ou assistindo, já passaram para o médico, já cansaram de ir no médico. Quantas pessoas falam, eu vou lá de novo, mas eu já sei que não é, mas eu fico querendo encontrar uma coisa onde ela não está. Então eu já fui no médico, já fiz um monte de exame. Agora, se você não foi ainda no médico, a minha sugestão é que você vá ao médico, veja se não há uma questão fisiológica, veja se não há, às vezes, um adoecimento que ele começou emocional e já passou para um adoecimento físico, aí você precisa tratar a parte física. Mas se você fica só tratando a parte física, quando há um componente emocional, aí é importante você tratar suas emoções. Porque enquanto a gente não trata os nossos sentimentos e emoções, quando a gente vai entendendo, né, que quando a boca cala, o corpo fala, e quando a boca fala, o corpo sara. Agora é óbvio que não é para eu falar para qualquer um, em qualquer hora, em qualquer lugar. Muitas vezes a gente até tentou se abrir, mas talvez não foi na hora certa, não foi com a pessoa certa, não foi no lugar certo, e a gente se fechou ainda mais, a gente se sentiu ainda pior, e aí a gente vai engolindo, e aí a gente vai tendo talvez ainda mais esse sintoma. Então é claro que é importante sim, se você está tendo um sintoma físico, buscar um médico, mas depois entender, se você fica insistindo, não, mas agora acho que é meu coração mesmo, como a gente conversou no nosso Fala Ansiedade com o cardiologista, né? Às vezes eu preciso refletir se o que eu já percebi, que eu já descartei uma razão fisiológica, eu preciso agora então entrar no campo psicológico, no campo emocional. E muitas vezes, como eu falei, que eu tive uma questão da garganta, eu só fui acreditar mesmo depois que eu fui tratar as minhas emoções e passou. Então a gente fica sempre na dúvida, não, mas não é possível, o que tem a ver minha garganta com minha emoção, minha cabeça, meu estômago? O problema é no estômago, o problema é no intestino, o problema é nisso, naquilo. E aí, eu sei que é difícil acreditar, porque eu mesmo demorei anos para acreditar. Né? Então, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. A gente está aqui justamente para encurtar esse momento de sofrimento. Talvez você já esteja sentindo isso tem pouco tempo. Infelizmente, a maioria das pessoas que me acompanham já estão sofrendo essas questões há anos e só percebem isso aumentando, né? Só percebe isso se escalonando. E às vezes eu fico insistindo naquela mesma tecla de ir lá, querer fazer um exame no meu coração, querer ficar medindo minha pressão, querer ficar fazendo uma coisa que eu já, no fundo, já sei que não é por ali que vai resolver. Ou às vezes eu fico remediando, quebra um dente, vou lá e conserto, quebra o outro, conserto, quebra o outro. Quer dizer, quanto tempo eu já estou nessa luta e aí com essa raiva, porque às vezes eu começo a ficar até com raiva de mim mesmo, com raiva do meu corpo, com raiva dos meus sintomas e sentimentos, que também, com certeza, não ajuda. Então, esse é um ponto, se é a primeira vez que eu estou tendo, sim, vale a pena buscar um profissional, um médico, depois eu perceber que é uma questão emocional, psicológica, e aí a gente vai entrar num ponto. Quanto mais eu brigo com o meu corpo, quanto mais eu brigo com a minha ansiedade, com as minhas emoções, e aí eu quero até perguntar para vocês, se quiserem responder, quiserem refletir, porque provavelmente vocês já brigaram, ou talvez estejam brigando com alguma parte do seu corpo. Quando você briga, quem é que ganha normalmente a briga? Quem é que ganha a briga? Sou eu? Quando eu brigo, para meu estômago, para de doer. Ele para? Ou ele dói mais? Minha cabeça, né? Às vezes eu quero bater a cabeça na parede ali, de tanto que tá doendo, e às vezes é uma dor crônica que nenhum remédio está resolvendo, às vezes resolve um pouquinho. E quanto mais eu brigo, mais o meu corpo, a minha ansiedade ganha a briga, e mais ela aumenta, e mais a dor aumenta. E mais ainda aumenta o meu desconforto e a minha sensação de não entender, de sofrer, de me sentir refém e vítima dos meus sintomas, vítima do meu próprio corpo.
ainda aumentando uma relação negativa comigo mesmo, com o meu corpo. Então isso vai talvez até ainda afetando mais a nossa autoestima, né? De como eu estou me estimando, como é que eu estou cuidando de mim. E aí, gente, eu queria trazer esse entendimento e conduzir o nosso exercício, até porque a gente precisa ter o tempo aqui para o nosso exercício. E o nosso exercício, ele é um grande caminho contrário desse de brigar, de lutar, de reclamar, de só ficar sofrendo, de não entender e de perceber o caráter de comunicação que os nossos sintomas têm. E assim como quando a gente tem uma febre, ela é muito desagradável, mas a gente pode agradecer essa febre, porque ela está me sinalizando que talvez eu esteja com uma infecção. E se ela não passar, se o meu organismo não der conta de debelar aquela bactéria, aquela questão que eu estou sentindo ali, ou aquele vírus, a febre me sinaliza que eu preciso buscar uma outra ajuda, e aí lidar, então, talvez com uma infecção que eu esteja tendo, eu vou ter que ver onde é que é, e aí eu trato a infecção e eu não tenho mais a febre. Ou seja, a febre, ela me avisa. A nossa dor, ela avisa que eu preciso fazer alguma coisa. Se eu tô com uma mão no fogo, eu sinto a dor e rápido eu tiro. Porque se eu não sentisse a dor, eu ia ficar com a mão no fogo, minha mão ia derreter no fogo, ia ser um prejuízo muito maior. Eu poderia, imagina o que pode acontecer se eu tô com uma mão no fogo e não sinto. Uma das grandes complicações da hanseníase é justamente essa: a pessoa perde a sensibilidade e ela não sente dor, então ela acaba às vezes perdendo membros, tendo grandes complicações por não sentir a dor, então ela acaba se machucando muito mais. Agora, não adianta eu sentir a dor e não fazer nada, ou ficar brigando com a minha mão, ou brigando com o fogo. Então eu preciso agir. E ao agir, quando é uma questão emocional, eu preciso agir para tratar, cuidar das minhas emoções, entender a origem dessas dores, dessas dificuldades, entender esses padrões, talvez, dos meus pensamentos, dessa minha briga interna, desse meu conflito interno, dessa minha dificuldade da minha relação comigo mesmo e com o mundo, relacionada à minha autoestima. Então tem um monte de coisa que a gente pode fazer. E uma delas é esse exercício que eu quero conduzir com vocês. E eu quero pedir então para que vocês sentem da forma mais confortável possível. Coloque aí o pé no chão, o pé bem meio plantado no chão, se você estiver sentado. Se você estiver por acaso deitado, não tem problema, pode fazer deitado também. Mas se você estiver sentado, bota bem o pé no chão. Fica com a coluna mais reta possível, mas ao mesmo tempo mais relaxado possível. Tenta relaxar bem os braços. Colocar de repente os braços apoiados na perna para deixar relaxado, bem relaxado. E aí a gente vai começar então, se você quiser, eu aconselho a fechar os olhos também, eu também vou fazer isso. Vira e mexe, eu vou abrir aqui só para ver se a gente ainda está aqui junto. Mas você pode fechar os olhos. Fazer uma respiração bem profunda, puxando o ar pelo nariz, devagar, mas bem profundamente. E estufando a barriga, que você sente o ar entrando no pulmão, indo até lá embaixo, que estufa até a sua barriga. Então vai puxando, estufando a barriga. E aí você segura o ar por um tempinho. E aí solta o ar bem devagar, se quiser soltar soprando. De novo puxando o ar. Bem devagar, enchendo bem os seus pulmões e estufando a barriga. Segurando o ar. E soltando o ar bem devagar.
Segura e solta bem devagar. E agora a gente já vai entrando num estado de relaxamento, de maior calma. Qualquer barulho que você estiver ouvindo vai te ajudar a relaxar ainda mais, a se acalmar ainda mais. E agora a gente vai ter uma oportunidade de conversar com o nosso corpo. Agora a gente vai ter uma oportunidade de ouvir o nosso corpo e mostrar para ele que a gente está ouvindo, que a gente está entendendo, para que ele consiga ir se acalmando. Não esquece de ir respirando bem fundo, segurando um pouco e soltando o ar. Eu quero aqui agora falar de uma forma mais ampla possível do nosso corpo como um todo, do nosso organismo como um todo. E depois a gente vai na área que está precisando de mais atenção. Mas primeiro vamos falar com o nosso corpo como um todo. E aí eu vou sugerindo aqui alguma conversa e vocês puderem ir repetindo para vocês mesmos. Pode ser em pensamento, pode ser em voz alta. Oi, meu corpo. Eu, primeiro de tudo, eu quero te agradecer, porque talvez meu corpo agora, pela primeira vez, ou talvez agora reforçando uma coisa que eu até já sabia, eu estou entendendo melhor que quando você fala, ou às vezes quando você grita, e o jeito de falar e de gritar, às vezes é doendo, às vezes é incomodando, mas agora eu entendo que você só está querendo me avisar, você só está querendo me proteger talvez de uma situação ainda pior que eu ainda não consegui resolver. Então, meu corpo, eu quero de verdade te agradecer. E talvez até antes de eu conseguir te agradecer mais profundamente, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu te julguei, por todas as vezes que eu te critiquei, por todas as vezes que eu, sem entender o que você falava, e talvez sem entender o que você gritava, eu quis brigar com você, eu fiquei com raiva, eu fiquei irritado ou irritada, eu fiquei ressentido, magoado com você. E agora que eu entendo que você está aí só para me ajudar, eu quero pedir desculpa. Eu quero que a gente fique bem. Quero profundamente te agradecer do fundo do meu coração, inclusive o meu coração, que está batendo desde antes de eu nascer. Meu coração que bate incessantemente desde que eu estava na barriga da minha mãe. Quero te agradecer, meu corpo, por você funcionar de uma forma tão mágica, de uma forma tão especial, um funcionamento tão perfeito e tão complexo, desde o ar que eu respiro, e que depois o oxigênio é transformado, transportado pelas minhas veias, que me nutrem meu corpo, que circula no meu corpo, que é batido pelo meu coração, pelo meu cérebro, que é oxigenado, onde eu consigo pensar, onde eu consigo comandar todo um processo involuntário de organização do meu organismo, seja quando eu estou dormindo, seja quando eu não estou pensando, quando eu estou fazendo outras coisas, e meu corpo de forma tão perfeita vai funcionando, vai crescendo, vai caminhando, e me trouxe até aqui. Então, meu corpo, já com esse pedido de perdão, eu quero te agradecer pela beleza, pela mágica que é o seu funcionamento, que é tão brilhante, tão quase que um milagre que a gente carrega dentro da gente. E que ao mesmo tempo, meu corpo ainda me ajuda e me sinaliza quando às vezes alguma coisa que eu não estou vendo não está bem. Agora que eu entendo que ao doer
você só está querendo me proteger e me ajudar a resolver questões que talvez eu não esteja conseguindo resolver ainda. Então, meu corpo, eu quero de verdade te agradecer. Quero fazer as pazes com você, porque você é fantástico. Porque você é brilhante, você é demais. E esse funcionamento tão perfeito, que é perfeito até no seu reclamar, na sua dor. E então, com a emoção da gratidão, com a sensação de ser perdoado pelo nosso corpo, porque ele só está aqui para nos ajudar e dar o melhor dele para a gente, para nossa inteireza como um todo. E agora, meu corpo, eu quero te acalmar. E eu quero te dizer uma coisa muito importante. Com toda essa emoção, eu quero dizer que agora estamos juntos. Estamos unidos. E eu quero te acalmar, porque agora eu estou começando a entender que talvez o que você está falando são questões que às vezes eu ainda não consegui resolver, mas agora, meu corpo, eu me comprometo com você. Porque agora eu estou começando a entender, estou começando a te ouvir, estou começando a te entender. E eu quero te acalmar. Porque agora eu, com a minha consciência, quero assumir um compromisso com você, meu corpo, de te cuidar melhor, de te tratar melhor, de te ouvir, não só ouvir, mas te entender, e te dizer que eu vou resolver essas questões, meus sentimentos, das minhas emoções, dessas feridas emocionais que às vezes eu trago lá também de trás, questões familiares, questões de dores, dificuldades que eu fui passando, e que você estava sempre comigo. Mas agora, meu corpo, eu vou começar a resolver minhas emoções de outra forma. Eu vou começar a falar de outra forma para que você possa ficar mais tranquilo, mais calmo, para que você possa voltar ao seu funcionamento normal e perfeito, sem a preocupação de ter que me avisar de algo que eu não estava conseguindo entender. E agora eu te agradeço, agora eu compreendo. E agora eu queria pedir para que vocês colocassem a mão na parte do corpo que talvez esteja doendo mais, esteja incomodando mais, que esteja gritando, falando mais alto. Podem ser uma ou mais partes. E agora eu quero que a gente tenha uma conversa ainda mais íntima, seja com o meu órgão, com a minha parte do meu corpo. Se é o meu estômago, eu vou falar meu estômago, meu coração, meu peito, minha cabeça. Eu quero agora ter uma conversa particular com você. Você que também é uma área tão importante, tão fundamental para o funcionamento complexo de todo o meu organismo. Você que talvez esteja aí sobrecarregado pela falta de compreensão ou de cuidado que eu estou tendo, e que agora eu quero de novo te agradecer, quero de novo te pedir perdão e te deixar tranquilo e calmo, porque eu vou resolver isso agora de outras formas. Quero te agradecer, quero te validar. E muitas vezes, quando você está aí quietinho, eu não dou o seu valor, eu não dou o seu devido valor, porque você só está funcionando de forma perfeita e equilibrada. Então agora eu quero te dar todo o valor, quero te agradecer em todos os momentos que você está funcionando de forma perfeita e equilibrada, e em todos os momentos que talvez você esteja tendo que gritar um pouco mais para que eu desperte e consiga lidar com as minhas dores de outra forma, que eu consiga curar as minhas feridas emocionais, que talvez estejam sendo traduzidas por essas feridas no meu corpo. Então eu te agradeço, eu te honro, e agora você pode ficar tranquilo e mais calmo e mais feliz, voltando ao seu perfeito equilíbrio, ao seu perfeito funcionamento. Muito obrigado.
E agora, gente, eu quero sugerir que você se dê um abraço. Que você se dê um abraço. Nesse momento de grande emoção, de grande gratidão, de compreensão. Nesse momento que a gente pode estar lavando a nossa alma e o nosso corpo, entendendo de uma forma muito mais profunda tudo que a gente vem vivendo e talvez vem sofrendo ao longo de anos e anos na nossa vida. Obrigado, meu corpo, grande parceiro nessa jornada. Vou te ouvir, vou te dar mais atenção, vou te dar mais carinho. Vou parar de brigar com você, de te julgar, de te criticar. Começar a te dar mais valor, te agradecer, te ouvir mais. E eu sei que quando eu começar a te ouvir mais e te entender mais, você naturalmente vai ficar mais calmo, mais tranquilo, e essa nossa parceria vai ser ainda melhor, ainda mais saudável, ainda mais equilibrada, ainda mais forte, mais alegre, mais feliz. Muito obrigado. E se você quiser tirar mais um minutinho para falar alguma coisa, para ouvir alguma coisa do seu corpo, para ouvir o que essa parte do seu corpo quer te dizer, vamos respirar mais um minutinho. Segurando o ar e soltando bem devagar. Inspirando, enchendo a barriga e agora soltando o ar com um grande alívio e fazendo um som. Uf. E se quiser soltar uma gargalhada, um choro, uma tremida, uma espreguiçada. Bom, gente, espero que esteja todo mundo aí. Eu também aproveitei para viajar junto com vocês, viajar junto com o meu corpo, com o nosso corpo, com essa gratidão de que ele merece, com essa valorização que ele merece. E que bom saber que o nosso corpo também nos perdoa dos nossos julgamentos, das nossas brigas, da nossa incompreensão, porque ele está aqui para nos servir, para nos ajudar, para manter a nossa vida da melhor forma que ele pode, da melhor forma que ele consegue, da melhor forma que ele tem conseguido ao longo desses anos. Gente, haja coração, amigos, legal, que bom, aí, sei que bom vocês estão aí. A gente teve a nossa queda aí, o pessoal recuperou, voltamos, que bom. Às vezes na nossa vida a gente tem as nossas quedas, a gente tem os nossos tropeços, a gente tem as nossas dores, as nossas feridas, mas a gente sempre tem a nossa capacidade de se reerguer, de levantar, de se conectar de novo, de se perdoar, de agradecer e de seguir a nossa jornada, de seguir o nosso caminho. Fico feliz que vocês também se recuperaram e voltaram aqui. Raíssa, obrigado. Maria do Carmo, André, que legal. Bom, gente, chegando já no finalzinho, deixa eu até tomar uma água. Toda vez que você for tomar uma água, pense que talvez essa água, ela também de uma forma muito mágica, muito profunda, está curando o seu organismo, está reequilibrando o seu organismo, está hidratando o seu organismo. Importante a gente lembrar que o nosso organismo é mais de 70% feito de água. Muitas vezes, com muitas dores também, pode ser um sinal até da gente estar desidratado, da gente não estar conseguindo cuidar, às vezes, de uma forma mais simples, que talvez seja mais importante. Então, quero deixar uma dica que, se você puder respirar de uma forma mais profunda e puder, de repente, tomar mais água. São coisas muito simples, mas muito básicas. A gente não consegue sobreviver sem respirar por mais de 5 minutos, e olhe lá.
A gente não consegue viver sem água por alguns dias. E se a gente estiver respirando bem, e se hidratando bem, bebendo talvez água o suficiente, a gente também já cuida bem do nosso corpo. E aí vale a pena a gente não esquecer de cuidar dos nossos sentimentos, das nossas emoções, talvez buscar um apoio, uma ajuda emocional e entender que talvez o nosso corpo esteja falando quando a gente não consegue falar, ressignificar e trabalhar aquilo que a gente precisa trabalhar com as nossas emoções, com a nossa história de vida. Desatando nós, curando as feridas emocionais e conseguindo conduzir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções de uma forma mais positiva, de uma forma mais construtiva. Não só para que a gente supere essas dores, mas que a gente construa a vida que a gente merece, com a felicidade, com o bem-estar, com a alegria que a gente merece. E estamos juntos. Fico muito feliz de vocês terem acompanhado, então, o nascimento desse, como eu falei no início, o terceiro filho de coração. Temos o nosso filho mais velho, que é o nosso Fala Ansiedade, continua firme e forte. Essa semana fez 70 episódios. Temos o nosso plantão Fala Ansiedade, quando a gente entra de forma aleatória respondendo perguntas e respostas. Esse a gente não está contando, mas a gente entra direto lá no Instagram, Pedro Costa, _ Fala Ansiedade. E hoje, com muito orgulho, o nascimento do terceiro filho de coração, que é o nosso podcast Chega de Crise. Claro, honrando muito as minhas duas filhas de sangue, também de coração, Catarina e Helena, de 6 anos e 3 meses. E todos os meus mestres que vieram antes, professores, todos os meus pais, meus avós, com todo mundo que eu pude aprender e com todo mundo que eu continuo aprendendo para tentar trazer também aqui o meu melhor para vocês, para que a gente fique junto, para que a gente fique bem, para que a gente consiga superar as nossas dificuldades e criar uma vida que vale a pena ser vivida, criar histórias que valem a pena ser contadas. Agradeço demais vocês aqui. Quarta-feira que vem, no mesmo horário, no mesmo canal, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, estaremos aqui de novo para o segundo episódio do nosso podcast Chega de Crise, quarta-feira, às 13 horas, também conhecido como 1 da tarde, aqui no meu canal do YouTube, ao vivo, e depois a gente vai espalhar aí para os outros aplicativos de podcast, de música. Conto com vocês, se vocês tiverem alguém que possa estar precisando desse conteúdo, compartilhe, divida, chame outras pessoas para de repente assistir junto. Estamos juntos, grande abraço. A gente tem o nosso próximo episódio na semana que vem. A gente tem sempre bastante conteúdo lá pelo Instagram, a gente tem o nosso canal do Telegram, enfim, a gente tem várias formas de comunicação. Talvez o caminho mais fácil é me encontrar lá no Instagram, Pedro Costa, _ Fala Ansiedade. Beijo grande para vocês, tudo de melhor e até a próxima.